Oi, hoje estamos aqui na Lagoa de Iguabinha para gravar o capítulo 24 do livro de Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente. No capítulo 23, nós falamos: eu não mereço as bênçãos do Senhor, não sou digno de receber. Mas nós, na verdade, não somos. Mas o Senhor, como um pai que ama um filho, dá um presente, mesmo ele não merecendo. Então o Senhor, ele nos abençoa, ele guarda as nossas vidas por amor a nós, não por merecimento. Vamos à leitura de hoje, capítulo 24 do livro de Joyce Meyer. Capítulo 24 tem o tema: Por que eu não deveria ser ciumento e invejoso quando todo mundo está em melhor situação do que eu? Mentalidade de deserto, número 9. Vendo-o João, pois Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça, sobreviva, viva, até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. João 21, do 21 ao 22. Em João 21, Jesus estava conversando com Pedro a respeito das dificuldades que ele teria de suportar para servi-lo e glorificá-lo. Assim que Jesus lhe disse essas coisas, Pedro se voltou, viu João e imediatamente perguntou a Jesus qual era a sua vontade para ele. Pedro queria ter certeza de que se ele ia passar por tempos difíceis, então João também iria. Como resposta, Jesus polidamente disse a Pedro que cuidasse da sua vida. Tomar conta, ter nossa mente da vida dos outros, nos manterá no deserto. O ciúme, a inveja e a comparação mental de nós mesmos e nossas circunstâncias com os outros é uma mentalidade de deserto. Tome cuidado com o ciúme e a inveja. O ânimo sereno, uma mente e um coração calmo e imperturbável é a vida do corpo, mas a inveja, o ciúme e a ira é a podridão dos ossos. Provérbios 14:30. A inveja levará uma pessoa a se comportar de forma insensível e áspera, às vezes até animalesca. A inveja levou os irmãos de José a vendê-lo como escravo. Eles o odiavam porque o pai deles o amava muito. Se há alguém em sua família que parece receber mais atenção do que você, não o odeie. Confie em Deus, faça o que ele lhe pedir para fazer. Descanse nele para receber favor. E você terminará como José, extremamente abençoado. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento, Divine, define a palavra grega traduzida como inveja como o sentimento de descontentamento produzido ao se testemunhar ou ouvir sobre a vantagem ou prosperidade dos outros. Ciúme é definido pelo Webster como sentimento de inveja, apreensão ou amargura. Interpreto essa definição como o temor de perder o que se tem para outra pessoa, ressentimento do sucesso de outra pessoa que nasce de sentimento de inveja. Não comparar nem competir. Suscitaram também entre si uma discussão acirrada sobre qual deles parecia ser e era considerado o maior.
Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles, reinando como imperadores, deuses sobre eles, são chamados benfeitores e praticantes do bem. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige e lidera seja como o que serve. Lucas 22, do 24 ao 26. Quando eu era jovem, tinha muitas lutas com o ciúme, a inveja e a comparação. Essa é uma característica dos inseguros. Se não estivermos seguros com relação ao nosso próprio valor e importância, como um indivíduo único, nos acharemos competindo com qualquer um que pareça ser bem-sucedido e estar se dando bem. Aprender que eu era um indivíduo, que Deus tem um plano único e pessoal para a minha vida, tem sido com certeza uma das mais valiosas e preciosas liberdades que o Senhor me deu. Estou segura de que não preciso comparar-me ou comparar meu ministério com alguém. Sou sempre encorajada de que há esperança para mim quando olho para os discípulos de Jesus e percebo que eles lutaram com muitas das mesmas coisas com as quais luto. Em Lucas 22, encontramos os discípulos discutindo sobre qual deles era o maior. Jesus lhes respondeu dizendo que o maior era, na verdade, aquele que desejava ser o menor, ou aquele que desejava ser um servo. Nosso Senhor gastou grande parte do seu tempo para ensinar seus discípulos que a vida no reino de Deus é geralmente o oposto da forma do mundo ou da carne. Jesus ensinou-lhes coisas como: muitos que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Marcos 10, 31. Regozijem-se com aqueles que são abençoados. Lucas 15, do 6 ao 9. Ore por seus inimigos e abençoe aqueles que o maltratam. Mateus 5, 44. O mundo diria que isso é tolice, mas Jesus diz que é o poder real. Evite competições mundanas. Não nos deixemos possuir de vanglória e orgulho, competição e desafio, provocando e irritando uns aos outros, tendo inveja e ciúme uns dos outros. Gálatas 5, 26. De acordo com o sistema do mundo, o melhor lugar para se estar é na frente de todos os outros. O pensamento popular diria que deveríamos tentar chegar ao topo, a despeito de quem quer que tenhamos de ferir na nossa escalada. Mas a Bíblia nos ensina que não há tal coisa como paz real, até que sejamos libertos da nossa necessidade de competir com os outros. Mesmo no que se supõe ser considerado jogos de brincadeira, frequentemente vemos a competição perder tanto o equilíbrio que as pessoas acabam discutindo e se odiando, em vez de simplesmente relaxar e passar um tempo agradável juntas. Naturalmente, os seres humanos não jogam para perder. Todos fazem o seu melhor. Mas, quando uma pessoa não pode desfrutar um jogo a menos que esteja ganhando, ela definitivamente tem um problema, possivelmente um problema profundamente enraizado que está causando outros problemas em muitas áreas da sua vida. Deveríamos, com toda certeza, fazer o nosso melhor no trabalho. Não há nada errado em querer se sair bem e progredir em nossa profissão.
mas encorajo a lembrar-se de que, para o crente, promoção vem de Deus e não do homem. Não precisamos fazer o jogo do mundo para progredir. Deus nos dará favor com Ele e com os outros, se fizermos as coisas à nossa maneira. Provérbios 3, do 3 ao 4. Ciúme e inveja são tormentos do inferno. Gastei muitos anos da minha vida sendo ciumenta e invejosa de qualquer um que parecesse melhor do que eu ou que tivesse talentos que eu não tinha. Secretamente, eu vivia em competição com outros ministérios. Era importante para mim que meu ministério fosse maior em tamanho, mais bem frequentado, mais próspero e etc., do que o de qualquer outra pessoa. Se o ministério de outra pessoa superasse o meu em qualquer aspecto, eu queria me sentir feliz por aquele indivíduo, porque sabia que era a vontade e a maneira de Deus. Mas alguma coisa em minha alma simplesmente não o permitia. Descobri à medida que cresci no conhecimento de quem eu era em Cristo e não em minhas obras, que ganhava liberdade em não ter de comparar a mim mesma ou qualquer coisa que fizesse com quem quer que fosse. Quanto mais aprendi a confiar em Deus, mais liberdade desfrutava nessas áreas. Aprendi que meu Pai Celestial me ama e fará por mim o que for melhor por mim. O que Deus faz por você ou por mim pode não ser o que Ele faz por outra pessoa, mas devemos nos lembrar do que Jesus disse a Pedro: não se preocupe com o que eu decidi fazer com outra pessoa, siga-me. Uma amiga minha, certa vez, recebeu um dom do Senhor que eu estava desejando e aguardando por muito tempo. Bem, eu não considerava essa amiga nem um pouco espiritual como eu. Então, senti muito ciúme e inveja quando ela veio alegremente à minha porta compartilhar comigo o que Deus havia feito por ela. Claro, na sua presença, fingi estar feliz por ela, mas em meu coração, não. Quando ela se foi, jorraram atitudes que eu jamais pensaria que estivessem em mim. Na verdade, ressenti-me com a bênção que Deus lhe dera, porque não achava que ela merecia. Afinal de contas, eu ficava em casa, jejuava e orava, enquanto ela corria para lá e para cá com seus amigos e tinha bons momentos. Veja você, eu era fariseu, uma religiosa esnobe e nem mesmo sabia disso. Deus coloca os acontecimentos muito frequentemente da forma que não escolhemos, porque Ele sabe do que realmente precisamos. Eu precisava livrar-me das minhas atitudes mais, seja lá em que estava crendo. É importante que Deus disponha as circunstâncias de tal forma que tenhamos finalmente de encarar a nós mesmos. De outra forma, jamais experimentaremos a liberdade. Enquanto o inimigo puder se esconder em nossa alma, ele sempre terá certa parcela de controle sobre nós. Mas, quando Deus o expõe, estaremos a caminho da liberdade se nos colocarmos nas mãos dele e lhe permitirmos fazer rapidamente o que ele deseja fazer. Deus já havia, na verdade, proposto para a minha vida que o ministério do qual ele me faria mordomo deveria ser bastante grande e alcançar milhões de pessoas pelo rádio e pela televisão.
por meio de seminários, de livros e de fitas de áudio. Mas Ele não me traria a plenitude no ministério, exceto se eu crescesse nele. Tenha uma nova mentalidade. Amado, acima de tudo, faça votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. 3 João 2. Reflita nessa passagem cuidadosamente. Deus deseja nos abençoar até mesmo mais do que nós desejamos ser abençoados. Mas Ele também nos ama o suficiente para não nos abençoar além da nossa capacidade de administrar as bênçãos apropriadamente e continuar dando-lhe glória. O ciúme, a inveja e a comparação de si próprio com os outros é infantil. Isso pertence inteiramente à carne e não tem nada a ver com coisas espirituais, mas é uma das principais causas para uma vida de deserto. Preste atenção nos seus pensamentos nessa área. Quando reconhecer padrões errados de pensamentos começando a fluir em sua mente, converse consigo mesmo um pouco. Diga a você mesmo: que bem me fará ter ciúme dos outros. Isso não me tornará abençoado. Deus tem um plano individual para cada um de nós e vou confiar nele para fazer o melhor para mim. Não é da minha conta o que ele escolher fazer por outras pessoas. Então, determinada e deliberadamente, ore para que eles sejam mais abençoados. Não tenha medo de ser honesto com Deus sobre seus sentimentos. De qualquer maneira, Ele sabe como você se sente. Então, você pode também falar com Ele sobre isso. Eu disse coisas ao Senhor como essa: Deus, oro para que, ... seja abençoada ainda mais. Faz com que ela prospere, a abençoa de todas as maneiras. Senhor, estou orando assim pela fé. Em meu espírito, sinto ciúme dela e sinto-me inferior a ela, mas escolho fazer isso à tua maneira. Quer eu deseje fazê-lo, quer não. Recentemente, ouvi alguém dizer que, apesar de fazermos algumas coisas muito bem, sempre surgirá alguém que pode fazê-lo melhor. Essa afirmação teve um impacto em mim, porque sei que é verdade. E se isso é verdade, então qual é o propósito de lutar toda a nossa vida para passar na frente de outra pessoa? Assim que nos tornarmos o número 1, alguém estará competindo conosco e mais cedo ou mais tarde aparecerá aquela pessoa que pode fazer o que quer que estejamos fazendo um pouco melhor do que nós. Pense em esportes. Parece que não importa o recorde atingido por um atleta. Outro atleta surge e o quebra. E quanto à área do entretenimento, o astro do momento fica no topo apenas por certo período e então vem alguém novo e toma o lugar dele. Que terrível decepção é pensar que devemos sempre lutar para estar à frente de outra pessoa e então lutar para permanecer lá. Deus me disse há muito tempo que me lembrasse de que meteoros sobem rapidamente e conseguem muita atenção, mas geralmente eles permanecem por um pequeno período. Na maioria das vezes, eles caem tão rapidamente quanto sobem. Ele me disse que é melhor estar presente para o embate, à vista e fazendo o que ele me pediu para fazer, com o máximo da minha habilidade. Ele me assegurou de que tomará conta de minha reputação. Da minha parte, decidi que o que ele quer que eu faça e seja
está bem para mim. Por quê? Porque Ele sabe que pode fazer melhor do que eu. Talvez você tenha mantido uma fortaleza mental por longo tempo nessa área. Cada vez que você encontra alguém que parece estar um pouco à sua frente, você sente ciúme, inveja ou desejo de entrar em competição com ela. Se assim é, exorto-o a ter nova mentalidade. Ajuste sua mente para ser feliz pelos outros e confiar em Deus a seu respeito. Levará algum tempo e persistência, mas quando aquela velha fortaleza mental for destruída e substituída pela palavra de Deus, você estará a caminho da saída do deserto e da entrada na terra prometida. Então, creia, confie no Senhor. Se há ainda algum ciúme, alguma inveja dentro do seu coração, ore a Deus para que saia e para que você receba liberdade. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um tem uma habilidade em alguma área. O Senhor, Ele dá dons específicos para cada um. Cada um tem uma habilidade, um dom especial dado por Deus. E creia que você também tem. Não precisa ter inveja de ninguém. O Senhor, Ele é que abençoa as nossas vidas. Tá bom? Vamos orar para agradecer ao Senhor por mais um dia de leitura. Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigada porque sabemos que é o Senhor que abençoa as nossas vidas. É o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que nos mantém de pé. Eu te entrego, Pai, a minha vida e a vida de cada um que tem acompanhado essa leitura nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Esse é o penúltimo capítulo desse livro. Na próxima leitura será o nosso último dia de leitura do livro Campo de Batalha da Mente. Tchau, até o próximo dia de leitura.